Voltando para falar sobre o autismo, dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o sentimento nos autistas. Olá, eu sou a Gabi, bem-vindos ao Cinecena e no vídeo de hoje especial sobre o autismo vamos falar um pouquinho sobre o sentimento no autista, visando aí, tendo como base o que aconteceu o ano passado com a Greta Thunberg. Para quem não lembra, ela teve uma crise autística durante uma conferência e ela foi chamada de histérica, e esse assunto ele repercute até hoje, eu tenho ele entalado até hoje na minha garganta, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, rebatendo um estereótipo de que autistas não possuem emoções. Autistas possuem emoções, sim, e essas emoções elas são manifestadas de forma mais intensa do que é acostumado a ver. O que acontece? O processamento de emoções, de sentimentos, ele costuma ser diferente. Então, o que para neurotípicos é instantâneo, para autistas pode demorar dias, horas e por aí vai. Tem um tempo para que o cérebro ele compreenda, ele processe aquela emoção, aquele sentimento e entenda o que é aquilo que está acontecendo com ele. Mas na maioria das vezes, esse processamento ele é lento e gera uma sobrecarga. Então, além de nós termos uma sobrecarga relacionada a estímulos de ambiente, aquela chamada sobrecarga sensorial, que está todo mundo acostumado a ver, que o autista não gosta de luz, que o autista não gosta de som, e por aí vai. Além da gente ter essa sobrecarga sensorial, nós temos também uma sobrecarga emocional muito grande, porque essas informações que não são processadas, elas são retidas na fonte, vamos se dizer assim. E aí, quando se acontece em algum momento uma situação que provoque uma emoção no autista, todo esse processamento, todas essas emoções e todos esses sensoriais retidos dentro dele juntam numa coisa só e são expostos, entendeu? São jogados para fora, vamos dizer assim. Então é onde surgem as crises autísticas de alta intensidade, onde as pessoas pensam que é histeria, é birra, vamos dizer assim, ou é mentira, como foi o que aconteceu com a Greta, que falaram que ela estava atuando. E na verdade ela não estava atuando. O que aconteceu com ela tem um nome, se eu não me engano chama-se meltdown. Meltdown é uma crise autística de alta intensidade, ela não é uma crise autística retida, então ela é uma crise autística em que se há, na forma esdrúxula, vulgar de falar, em que se há uma explosão de sentimentos. O que aconteceu? A Greta ela tem um hiperfoco muito grande, o hiperfoco são interesses específicos e restritos, e a Greta ela possui um hiperfoco no meio ambiente. E ela se tornou, ocasionalmente, ela não pediu, e ela se tornou ativista mundial, o rosto aí sobre as mudanças climáticas, o rosto que estampa as revistas para poder se falar sobre mudanças climáticas, sobre aquecimento global. Então, as pessoas começaram a dar ouvidos à Greta, a Greta se tornou uma voz, e os líderes mundiais fizeram entre si um acordo para acabar, se eu não me engano, para reduzir com as emissões de carbono, para poder diminuir os danos dos países desenvolvidos ao meio ambiente. Basicamente é isso. O que acontece? Esses países não cumprem o prometido, eles não cumprem o que está descrito no Protocolo de Quioto, eles não cumprem o que está descrito em vários outros textos e documentos relacionados ao meio ambiente, e isso, para a Greta, é uma perda de palavra. A palavra ela é muito importante. Quando a gente fala eu vou fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Eu confio em você, a pessoa confia em você. Então não existe 8 ou 80, não existe na cabeça o entender de que, fulano assinou o documento, mas não significa que ele vai cumprir tudo também, tá? Pera, isso não existe. Se assinou, se prometeu, se disse eu vou cumprir, você tem que cumprir. E aí chegou no dia de se rever algumas informações e foi visto que os líderes mundiais não estavam cumprindo
o que tinha sido acordado. E isso deixou a Greta muito furiosa, porque foi uma quebra de confiança, foi uma quebra de tudo aquilo que ela estava lutando para mudar. E aí todos os sentimentos e todas as sobrecargas dentro dela se juntaram em uma bola de neve e explodiram, e ali ela falou verdades duras de se engolir, mas que foram necessárias. Então, quando se diz que o autista ele é muito sincero, também tem se a ver com isso. Então, é aquela verdade que dói e é aquela verdade que é verdade mesmo. Ele não pondera. Ele não tem aquele... Quando ele está em crise, ele não tem aquele gatilho de olhar e falar assim, opa, peraí, eu posso estar magoando alguém. Isso não existe. Ele simplesmente quer pôr para fora aquilo que ele está sentindo, porque é uma dor muito grande e ela é intensa. E se ficar dentro da gente é algo que não tem controle, é algo que tira toda a nossa capacidade de andar, de falar, de ver, de se expressar. Então é algo que realmente tem que ser posto para fora. E foi isso que aconteceu com ela. E é isso que é um pouquinho aí do que significa a emoção no autista. Não significa que o autista não sinta. Ele sente até demais. E isso é muito sofrido. Vários autistas adultos, eles têm caso de depressão e ansiedade, primeiro por não conseguirem se entender. Segundo, que aí entra a adolescência, eles não conseguem se entender, eles vão gerando uma ansiedade muito grande no que diz respeito a se encaixar à sociedade. E aí isso não acontece, gera-se uma baixa autoestima e começa-se a criar um comportamento depressivo. Então é um efeito dominó, como se diz na economia, é um efeito dominó que vai indo, e aí chega no momento, forma-se todo aquele perfil do autista adulto. E a Greta, ela é Asperger, ela é autista de alto funcionamento, ela é diagnosticada desde a infância, então ela já tem processos, aí ela já passa por um tratamento, por uma terapia, e foi devido a essa terapia, creio eu, que a crise dela não foi tão intensa quanto se costuma ver. Existem autistas que quebram as coisas, existem autistas que, no documentário Asperger Are Us, teve um autista que falou que ele teve uma crise muito severa na infância, que ele chegou a quebrar a parede, porque ele socou a parede. E realmente essas crises elas acontecem porque não se tem controle das emoções e a gente precisa tirar elas de dentro da gente de alguma maneira. Então a gente vai procurando formas de se controlar esses estímulos, vamos dizer assim. Não é só se balançar. Em momentos em que está tudo muito intenso, são outras formas que a gente procura. Eu já soquei a cama e por aí vai. Então é isso que acontece em relação à emoção dos autistas. Dúvidas, coloquem aqui embaixo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Estamos no mês de conscientização do autismo. Lembrando que o autismo é tema do meu projeto integrador, então estou falando sobre ele aqui, um pouco sobre o que eu estudei, um pouco sobre o que eu sei, relatando um pouco das minhas experiências pessoais também. E qualquer dúvida, e qualquer assunto, e qualquer coisa que eu tenha falado de errado, porque eu também erro, tá, gente? Esse assunto é completamente novo para mim, faz só 2 anos, então coloquem aqui embaixo, eu vou ter toda a humildade de ler e de falar num próximo vídeo, ou até mesmo de colocar na descrição atualizada desse vídeo que eu disse alguma informação errada, tá bom?